Olá, gente. Então vamos dar continuidade às atividades. Hoje vamos falar um pouco de ginástica geral. O material para leitura já foi passado para vocês e que eu vou complementar aquilo que foi inicialmente orientado e seguir com a ginástica geral e a ginástica de trampolim, tá? Quando nós falamos de ginástica geral, nós utilizamos então os diversos fundamentos que a ginástica apresenta. Aqui vocês observam que eu tenho formação de torres humanas da ginástica acrobática, que a gente ainda vai ver, elemento da ginástica artística, elementos de formações de figuras corporais com várias atletas nesse momento, e aqui elementos corporais gínicos diversos. Então, a ginástica geral ela faz uso de todos os elementos corporais, faz uso da dança, faz uso da ginástica, faz uso das atividades folclóricas, culturais, e aí ela surge como uma ginástica diferente da então estudada, que faz ginástica artística, com um grande número de regras, de padrões. A ginástica geral ela é mais aberta. Nessa figura, por exemplo, nós encontramos aqui meninos e meninas apresentando-se em uma coreografia. A ginástica geral ela permite essa agregação. Então, alguns autores usam a ginástica geral, a definem como uma atividade, outros como uma modalidade e outros ainda como uma manifestação da cultura corporal. A ginástica geral ela é mais ampla, é muito usada na escola, é muito usada para trabalhar socialização. Nós trabalhamos as ginásticas de condicionamento, por exemplo, são exemplos de ginástica geral. Então, algumas definições. A ginástica geral é um campo abrangente dentro das áreas da ginástica, que faz uso das danças, das expressões folclóricas, dos jogos. Então, onde eu tenho uma entrada livre e criativa. Eu posso usar os fundamentos das ginásticas, a corrida, o rolamento, o equilíbrio. Eu posso usar as diversas expressões corporais e construir uma coreografia. O que nós idealizamos fazer no festival, por exemplo, é uma ginástica geral, é uma expressão corporal em cima de uma temática, por exemplo. Então, a ginástica geral ela compreende um vasto leque de atividades físicas, na qual nós temos aí manifestações gínicas e também manifestações culturais. Tá? Lembre sempre disso, que a ginástica geral ela tem um cunho cultural muito forte, muito agregador. Nós, então, observamos que a ginástica geral ela está dentro da Federação Internacional de Ginástica. O termo ginástica geral, o GG, ele vem lá do final da década de 70, início da década de 80, e a ideia da ginástica geral vai trabalhar um cunho não competitivo, diferente de todas as outras ginásticas. A ideia da ginástica geral era trabalhar a apresentação, a difusão, a disseminação do movimento corporal. A ideia dela, quando foi desenvolvida, foi esta. E o Comitê Olímpico, assim como a própria FIG, foram começando a remodelar o que hoje nós conhecemos como a ginástica geral. Ela ainda é utilizada hoje de maneira significativa para desenvolver socialização, criatividade, interação social. Usar a ginástica geral na escola é fantástico. Trabalhar com a ginástica geral com crianças que passaram por algum tipo de violência. Isso é uma forma de você agregar de maneira significativa este grupo em cima dos elementos corporais. Então nós temos uma ginástica que ela é pautada inicialmente na sua esfera com de lazer, de recreação, podendo utilizar aparelhos ou não. E a ideia é trabalhar muito a questão nacional, as músicas nacionais, a cultura nacional, o forró, a dança do coco, o boi bumbá, o próprio São João, e realizar essa difusão e manter essa cultura viva. E com o passar dos anos foram surgindo eventos competitivos também, dentro das ginásticas gerais. Ela, lógico que ela começou com esse cunho de apresentação, mas com o tempo foi observado que a intervenção competitiva ela surgiu. Então nós temos uma ginástica cujos fundamentos ela tem como base a ginástica, os movimentos das ginásticas, a composição coreográfica, a expressão de uma coreografia, a estimulação de ações de criatividades, existe uma liberdade muito grande para o professor criar coreografias, criar movimentos. Lembre bastante do que nós vimos nas aulas para o ensaio do festival. Aquilo é uma ginástica geral.
Então, não tem o número X de participantes. Observem que a ginástica geral ela é mais ampla, ela possibilita a agregação do grupo, tá? Liberdade de vestimentas, diferente da ginástica artística, que os atletas eles precisam usar uma roupa adequada, uma roupa padronizada. Na ginástica geral, isso já não existe, não está presente. Uso de materiais, podemos utilizar as fitas, as cordas, podemos utilizar a trave da ginástica artística, o trampolim da ginástica acrobática ou da ginástica artística, não tem uma limitação, é uma ginástica muito ampla. Diversidade musical, elementos da própria cultura local, da cultura regional, da cultura nacional, e ela foi criada com ação não competitiva, inicialmente. E trabalhar muito a própria formação humana, proposta dar o prazer pela prática, a motivação da criança, trabalhar a autoestima, muito adequada para utilizá-la na fase infantil, mas não somente. A gente encontra ginástica geral em idosos também e até mesmo em adultos, tá bom? Então, alguns campos de atuação, a ginástica de condicionamento, as aulas de ginástica que vocês irão estudar lá na ginástica 2, step, ginástica aeróbica, ginástica localizada, próprio treinamento de musculação, é um tipo de ginástica geral. Lembrem que a ginástica ela foi a base da educação física, a base do movimento corporal. Então aqui nós resgatamos muito essa essência, esse cunho inicial da educação física, assim como as próprias ginásticas de competição. Ginástica artística, ginástica rítmica, ela faz uso daqueles elementos corporais. E nós experimentamos alguns deles na nossa prática. Assim como também a ginástica de reabilitação. A gente tem na Unifor, por exemplo, estágio de atividade física para grupos especiais que acontece lá no Hospital de Messejana. É realizada uma programação de treinamentos, de exercícios, que nós encaramos aquilo como uma estimulação, aumento de movimento corporal, aumento de tempo ativo através de movimentos ginásticos. Lembrem que a caminhada ela segue do padrão básico do fundamento da ginástica. Tá? Um treinamento funcional do mesmo jeito. As ginásticas de conscientização corporal, a Tai Chi Chuan, o próprio Pilates, que trabalha muito essa conscientização corporal, são movimentos que estão inseridos dentro do que a ginástica geral pode proporcionar. E a própria ginástica de demonstração, que é o cunho do que nós trabalhamos enquanto professores que coreografam ou coreógrafos que atuam de maneira direta ou de maneira indireta na preparação de uma aula ou na preparação de um evento. Então, enquanto finalidade, o objetivo é difundir, a ginástica geral tinha essa importância, difundir a ginástica para todos, não importando a idade, não importando a altura, o peso, o gênero, o nível de flexibilidade, nível de força. É uma ginástica também chamada de ginástica para todos. Manter o bem-estar físico e mental é o que a gente vê muito hoje dentro das academias de ginástica, das ginásticas de condicionamento. Desenvolver a cultura, as manifestações culturais, como nós conversamos anteriormente também. Então, nós temos aí os diversos conteúdos que são usados dentro das ginásticas, as ginásticas competitivas, as danças, os esportes também. A gente pode montar uma coreografia através de esportes, por exemplo. Uma coreografia com os elementos do futebol, ou do handebol, do vôlei. A gente pode montar uma coreografia usando o kata, ou a capoeira, ou até mesmo os jogos infantis, o escravo de Jó, e montar uma coreografia, ciranda, cirandinha. Então esses elementos agregados a uma construção coreográfica é o que nós conhecemos e temos como a ginástica geral. Elementos artísticos, a própria expressão corporal, que é a atividade dessa semana para vocês estudarem, ela é um fundamento expresso, extremamente importante, a utilização da expressão, da imaginação, da imitação. Então, tudo isso nós vivenciamos nas práticas. Aquela atividade que fizemos da descrição do sentimento, aquilo faz uso de um elemento expressivo muito intenso. Está inserido aí dentro das artes cênicas, enfim, desse movimento não verbal. Eu tenho então a utilização de elementos das artes plásticas, construções de aparelhos ou construções de cenários,
dentro da escola eu posso trabalhar essa construção do meu aluno, de preparar o cenário, interagir o aluno com o material, com o elemento. Enfim, observem que na ginástica geral, na GG, eu tenho essa ampliação, eu tenho essa agregação, eu tenho essa inserção de todos os alunos. E as próprias experiências de vida que esses alunos eles têm, o que esses alunos precisam desenvolver a partir das experiências de vida que eles têm. Aí entra muito naquela relação que nós conversamos também em sala de aula, sobre o tipo de música que você vai aplicar para esse aluno, para fazê-lo ter motivação com a prática, fazê-lo entender a música que ele ouve fazê-lo entendê-lo, compreender a relação histórica dessa música, a interpretação desse aspecto musical. Isso é um dos fatores extremamente importantes. Então, nós temos a ginástica geral, composta pelas práticas rítmicas, competitivas, bem como as práticas esportivas e não competitivas. A gente observa nessas figuras aí ao lado uma atividade feita com crianças, e que eu tenho a realização de movimentos ginásticos. Quando vocês lembram lá daquelas ginásticas das escolas, alemã, sueca, francesa, ali são elementos da ginástica. Quando nós vemos hoje em dia a ginástica feita para a terceira idade, o uso das atividades holísticas, do tai chi, da dança circular, são movimentos ginásticos. Então vejam isso como uma ginástica geral, como ela está inserida no nosso dia a dia. E a própria atividade da acrobática, que é das mais utilizadas hoje nas apresentações de ginástica geral, tá bom? Então, com o passar do tempo, como eu comentei anteriormente, foi surgindo o evento Gym na Estrada. A Gym na Estrada é um evento que começou a trazer o fator competitivo da ginástica geral. A ginástica geral ela iniciou com um cunho livre, não competitivo, criativo, e ela agregando-se na Federação Internacional, a federação ela começa a desenvolver um evento. Então, Dia na Estrada, que tem essa característica de alusão a caminho, já que a ginástica geral ela foi desenvolvida, foi idealizada para ser um caminho de desenvolvimento, um caminho de compreensão do que a ginástica é, do que a ginástica tem para potencializar ou para mostrar para os alunos. Nessa figura abaixo a gente observa que tem um número enorme de meninas aqui na frente, alguns alunos, alguns homens aqui atrás. Então isso é a ginástica geral. Observem a figura que é formada, a estrutura que envolve pessoas de diversas idades e dos dois gêneros também, tá bom? Então a idealização foi de um holandês, Joe Sommer, que a ideia era realizar um evento que inicialmente não tinha cunho competitivo e sim somente demonstrativo, para fazer com que a ginástica geral ela se ampliasse, fosse conhecida pelo mundo. E com o tempo ela se tornou competitiva, mas a ideia inicial dela nunca foi essa. Então, a cada 4 anos, a FIG ela desenvolve esse campo da ginástica geral e conduz a ginástica geral na sua forma apresentativa, tá bom? Década de 80 foi extremamente importante para a difusão. Também temos a Confederação Brasileira de Ginástica, que agregou bastante e deu força às ginásticas, especialmente a ginástica geral. Em 90, as ginastradas elas começaram a percorrer, vários alunos já rodaram o mundo. Aqui do Ceará, que temos um grande grupo de ginástica geral, em apresentação, demonstrando o aspecto cultural, o aspecto formativo da ginástica geral. Nessa figura que eu acabei de apresentar, observem que a roupa das meninas são a bandeira do Brasil, que aponta essa característica de cultura realmente nacional, tá bom? Então, alguns benefícios da própria coordenação motora, autoconfiança, disciplina, organização e criatividade. Coordenação motora em virtude de que todas as danças e ginásticas trabalham significativamente com a coordenação motora, com a consciência corporal, com a noção espaço-temporal, a confiança. Quero trabalhar com crianças ou num projeto social, crianças que sofreram algum tipo de violência, ou até mesmo mulheres com depressão. Usar a ginástica para isso, a ginástica geral é de extrema importância e relevância. A própria disciplina. Disciplina pode se tratar de uma ginástica, como todas as ginásticas, elas executam e exigem bastante a disciplina desses alunos. Nesse cunho, a ginástica geral ela agrega bastante
aquelas características lá da ginástica artística do atleta, mas, logicamente, com outra visão. Nível de organização, organização interna, organização intrínseca e a própria criatividade. A criatividade que ela é criada com o aluno. A gente pode usar muito a construção da coreografia com o aluno, fazê-lo participar desse processo criativo, tá bom? Valorização cultural, como nós já comentamos, cada região tem uma expressão cultural mais intensa e essa expressão cultural é valorizada pela ginástica geral, podendo ser usada as suas roupas, as suas vestimentas, as suas músicas como um todo. Nós temos um país que tem uma gama de expressões culturais que precisam ser enaltecidas, que vão, com o tempo, elas se tornam cada vez mais escondidas e afastadas, e a ginástica geral permite resgatar essa cultura local. Regras, em geral, não ter competição, ser uma ginástica de livre expressão, que eu posso incluir pessoas de diversas idades, sem um número específico de atletas, eu não preciso ter um número fechado de atletas, e estabelecida para todos, por isso que também é utilizada a chamada de ginástica para todos. Então, nesse processo de hierarquia do desenvolvimento dentro da escola, por exemplo, nós temos aqui embaixo a base das habilidades, rastejar, rolar, andar, correr, saltar, equilibrar, e os elementos organizados, né? Os elementos constitutivos das ginásticas, que foram os fundamentos que nós estudamos, ginástica rítmica e ginástica artística, os elementos gínicos dos saltos, dos giros, carpado, grupado, estendido, as acrobacias. Então, usando tudo isso, eu pego a formação para a ginástica geral, das modalidades, dos elementos ginásticos, das danças, das artes e da cultura corporal. Então, isso é a ginástica geral. Essa utilização de toda esse know-how que as ginásticas competitivas e não competitivas apresentam. Então, em 2007, com influência do movimento internacional Esporte para Todos, o nome ginástica geral foi substituído para ginástica para todos. Assim também foi alterado o comitê antes nomeado de Comitê Técnico de Ginástica Geral para Comitê de Ginástica para Todos, e no primeiro momento com a ausência do termo técnico. Então, observem que é uma questão de nomenclatura, dando cada vez mais ênfase da adesão e da agregação de ginástica para todos. Mas é muito comum encontrar esses dois termos na literatura. Eu acho interessante esse termo que está aqui grifado acima. Nós somos a primeira federação internacional que se dedica tanto ao esporte competitivo como ao esporte recreativo. Então a FIG ela faz uso dos aspectos da ginástica competitiva, que são as que nós estudamos como artística, queremos estudar mais à frente, e da ginástica geral, que é a ginástica de cunho recreativo, lúdico, apresentativo, expansivo nesse sentido, tá? Então, na escola, a função de desenvolver habilidades e capacidades para aprimorar a motricidade do aluno, a aprendizagem motora, as capacidades motoras amplas. A ginástica geral é de extrema importância e relevância, e é a ginástica geral quem faz uso dessa forma. A promoção de outros elementos, como por exemplo, eu posso trabalhar com o futebol, posso trabalhar com os esportes na ginástica geral, e formar então uma relação entre o esporte e a própria questão do movimento gínico. Eu posso usar os aspectos históricos ao falar de capoeira, por exemplo, ao falar de maracatu, enfim, a possibilidade ela é bem ampla. Valores sociais dentro e fora da escola, a questão da disciplina que a ginástica ela proporciona. E esse aprendizado que o aluno consegue levar de maneira bem mais interessante, ao meu ver, para a própria vida adulta e considerada por alguns autores também. Então, esse quadro ele vai expressar alguns aspectos diferentes entre as ginásticas competitivas e a ginástica escolar, ou a ginástica para todos. Entre aspectos, tem uma questão mais seletiva, e a ginástica geral não tem isso. Há uma questão mais competitiva e uma questão mais participativa, mais formativa, mais expandida nesse sentido. Movimentos obrigatórios da ginástica competitiva e movimentos livres, não oficiais da ginástica escolar ou da ginástica para todos.
espaço específico para a sua realização, eu posso fazer a ginástica para todos em qualquer lugar, com qualquer material reciclado, por exemplo, ou não. Então, na ginástica competitiva tem movimentos específicos para homens, para mulheres. Na ginástica geral, não. Eu tenho movimentos livres, aparelhos livres, tanto para homens quanto para mulheres. Aqui eu tenho um resultado com uma performance e aqui eu tenho um resultado com uma performance possível, aquisição de conhecimento e divulgação, difusão, expressão do movimento corporal, motivação, aspectos intrínsecos trabalhados de maneira bem mais significativa. Então, em geral, nós temos aqui algumas características que eu já comentei, somente agora revisando. Número, quantidade, não tem limite para poder formar uma coreografia de ginástica geral. Ela é uma ginástica inclusiva, em que a idade dos praticantes não é um fator primordial ou um fator principal na elaboração da minha coreografia, da minha montagem. Então, ensinar ginástica geral é trabalhar com as vivências das atividades clínicas, a noção do aluno, do seu corpo com o ambiente, a percepção de altura, mais baixo, medial, mais alto, tempo, duração, velocidade, possibilitar esse conhecimento corporal. E quando falamos de ginástica geral, não falamos exatamente de elementos difíceis, muito menos de seleção. A ginástica geral tem por base os elementos simples da ginástica. A ideia é, a partir do que cada aluno pode oferecer, você fazer uso daquilo. Então, o que é que aquele aluno pode realizar, o que é que aquele aluno sabe realizar. E você usar isso para possibilitar melhor uma autoconfiança, uma potencialização da sua capacidade. Não há um requisito, não há uma regra, não há um limite. Então, a ginástica que ela é bem ampliada. Aqui nós temos alguns exemplos mais complexos, como aqui em cima. Eu tenho uma coreografia que são usados panos, que dão um efeito bem interessante na execução da coreografia. E aqui é aquela primeira figura lá que eu apresentei da Gina Estrada. E aqui é uma aula de ginástica acrobática, porque eu tenho a formação de uma torre humana. Então, eu posso usar tudo isso na ginástica, eu posso usar tudo isso dentro do que conheço como ginástica para todos ou ginástica geral, certo? Então essa atividade para vocês fazerem em teoria era para ter sido feita em sala de aula e vocês vão agora fazer no tópico discussão. Eu vou deixar essa aula postada. Após a finalização, vocês fazem essa atividade, vai ser a verificação da presença de vocês na aula, tá bom? Então fico à disposição, qualquer dúvida, entre em contato. Tchau, tchau.